Voltando aqui, agora vamos falar de diluição. Em um dia de calor, você resolve fazer um suco para se refrescar. Ao abrir a geladeira, encontrou uma garrafa de suco concentrado. No rótulo da embalagem aparecia impressa uma sugestão de preparo. Dilua uma parte do suco em 5 partes de água. Ao preparar o suco, você estará realizando uma diluição. Mas o que isso significa? Vamos responder isso no decorrer da nossa aula. Assista o vídeo para entender o que é esse processo. Adicionando solvente a uma solução. Imagina a seguinte situação. Você chegou na sua casa e fez um suco. Ao beber, você achou ele muito forte, muito concentrado. O que você faz? Você joga água. Ao jogar água, o suco fica mais fraco. Você acabou de realizar uma diluição. Diluição é a adição de solvente a uma solução. Se for uma diluição aquosa, é a adição de água. Na diluição, quando você joga água no suco, o volume aumenta. Só que o suco vai ficando mais fraco. Então a concentração diminui. Independe da forma de expressar a concentração. O volume aumenta e a concentração diminui. Posso dizer que na diluição, volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais. Se dobrar o volume, a concentração cai pela metade. Olha aqui essa fotografia. Aqui eu tenho diversos tubos. Pela cor, eu sei qual é mais concentrado e qual é menos concentrado. Esse daqui, com uma coloração mais intensa, ele é o mais concentrado. Posso partir dessa solução mais concentrada e chegar nessa de menor concentração. Como? Adicionando água. Então, se eu adicionar água na solução mais concentrada, eu chego na menos concentrada. E se eu quiser fazer o oposto? Sair da solução menos concentrada e chegar na solução mais concentrada. Aí, eu retiro água. Ah, mas como assim? Faço uma evaporação. Aqueço a mistura e a água vai embora. E o volume cai. E a concentração aumenta. Então, sair do mais concentrado e ir para o menos concentrado é uma diluição. Agora, sair do menos concentrado e ir para o mais concentrado é uma evaporação. Vamos pegar um exemplo numérico. Eu tenho aqui um frasco com 20 gramas de soluto, no volume de 200 ml. Dividindo por 1000, 0,2 litros. Adiciono 800 ml de água. Eu quero fazer 3 perguntas. Qual vai ser a massa do soluto final? É a mesma. Quando você adiciona solvente, a quantidade de soluto não muda. Então, eu vou continuar tendo 20 gramas aqui. E o volume? O volume vai mudar. Antes, eu tinha 200 ml. Joguei 800. Agora eu vou ter 1000 ml. Ou seja, eu vou ter 1 litro. E a concentração? Também vai mudar. Vamos determinar a concentração antes, em gramas por litro. É pegar a massa, em gramas, 20 gramas, e dividir pelo volume, em litros. Então, 0,2 litros. Isso vai dar 100 gramas por litro. Agora, vamos calcular a concentração após a diluição. Concentração, massa do soluto, é a mesma, 20 gramas, dividido pelo volume, que agora aumentou para 1000 ml, que é 1 litro. Isso vai dar 20 gramas por litro. Olha só, o volume aumentou de 200, foi para 1000. Então, o volume aumentou 5 vezes. Já a concentração, de 100 gramas, caiu para 20. A concentração dividiu por 5. São grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos trabalhar isso de forma numérica. Eu tenho aqui uma solução, massa de soluto M1, mol do soluto N1 e o volume inicial VI. E jogo água. Primeira pergunta: qual vai ser a massa do soluto final? É a mesma. E o mol do soluto final vai ser o mesmo que o inicial. Só que o volume muda. O volume final vai ser agora
o volume inicial mais o volume de água que foi adicionado, tá? Agora eu quero arrumar um jeito de relacionar a concentração antes e a concentração depois. Como é que eu faço isso? Vamos partir da massa do soluto, que é o que eu tenho de igual antes e depois. Então, massa do soluto inicial é igual massa do soluto final. E concentração é massa do soluto dividido para o volume da solução. Passa o volume multiplicando. E massa do soluto é a concentração vezes o volume. Substituindo aqui, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Essa é uma forma de relacionar as concentrações. Isso também vale para a porcentagem massa. Título é a massa do soluto sobre a massa da solução. Passando massa do soluto para o outro lado, massa do soluto é o título vezes a massa da solução. Substituindo, título inicial vezes a massa da solução inicial é igual título final vezes a massa da solução final. O mesmo que vale para massa, vale para mol. O raciocínio é análogo. O mol do soluto inicial é igual ao mol do soluto final. Concentração inicial vezes volume inicial tem que ser igual à concentração final vezes o volume final. Agora vamos aplicar tudo isso que a gente viu. Adiciona-se 150 ml de água destilada a uma solução de volume de 50 ml de cloreto de sódio a uma concentração de 0,1 mol por litro. Calcule a concentração da solução final. Então, organizando, tem uma solução, um volume inicial, 50 ml. Concentração inicial, 0,1 mol por litro. E adiciona a essa solução 150 ml de água. Qual vai ser a concentração final? Primeiro vamos achar o volume final. Tenho 50, joguei 150, o volume final vai ser 200 ml. Qual vai ser a concentração final em mol por litro? O que eu sei? Que o mol do soluto inicial é igual ao mol do soluto final. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Substituindo, concentração inicial 0,1 mol por litro vezes o volume inicial 50 ml. Isso é igual à concentração final vezes o volume final, que é 200 ml, ok? Eu posso deixar em ml, já que eu tenho volumes antes e depois da igualdade dos dois lados. Eu posso deixar o volume em qualquer unidade. Nesse caso, eu vou deixar em ml. Então, isolando a concentração final, vou ter concentração inicial 0,1 vezes 50 dividido para 200. E essa conta vai ser a concentração final. Se eu dividir por 50, aqui dá 1 e aqui embaixo dá 4. E 1 dividido para 4 vai dar 0,025 mol por litro. Essa vai ser a concentração final. Mais um exemplo. O soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área da saúde. Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio de 0,9% em massa por volume, que equivale à concentração de 0,15 mol por litro. Dispondo de uma solução estoque de NaCl de 0,5 mol por litro, o volume necessário dessa solução em ml para preparar 250 ml de soro fisiológico será igual. Aí tem aqui as alternativas. Bom, então ele tem estocado uma solução de meio mol por litro de NaCl. A pergunta dele é: que volume dessa solução você tem que diluir? Para obter uma concentração final de 0,15 mol por litro. Volume final 250 ml. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Se estou usando o volume em ml, eu já vou descobrir o volume em ml. Substituindo isso, concentração inicial 0,5 mol por litro vezes volume inicial, o que a gente quer achar. Isso é igual
a concentração final 0,15 mol por litro vezes o volume final 250 ml. Quando você isolar aqui o volume inicial, isso vai ser igual a 0,15 mol por litro, concentração final, vezes 250 ml, volume final, dividido para concentração inicial 0,5 mol por litro. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar que o volume inicial é 75 ml. Agora tem 2 exercícios aí para você praticar. Vá lá, agora é a sua vez.